Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Avaliação Podológica Ampla e Exames Podológicos. Hoje nós vamos falar sobre o rastreio do pé de risco. Antes da gente iniciar falando sobre os exames específicos para o rastreio do pé de risco, é importante a gente salientar que pé de risco, né, não é só o pé diabético, como a gente vê muitos podólogos e muitos profissionais da saúde falando erroneamente nas equipes de saúde, né? A gente considera como pé de risco todo o pé que tem uma lesão, né, seja ulcerativa ou em processo de ulceração, mas que é decorrente aí de uma vasculopatia, de uma neuropatia ou de uma deformidade ortopédica, tá? Que gere uma úlcera, que gere uma lesão em que, né, isso possa se agravar. Muitos são considerados pré-diabéticos porque são decorrentes da doença da diabetes. Muitas pessoas têm diabetes e aí desenvolve o pé diabético exatamente por conta dos agravamentos, das complicações, tá? Mas eu vou ler aqui para vocês o que é um pé de risco. Ele é um pé que apresenta a maior probabilidade de desenvolver complicações graves, como úlceras ou feridas de difícil cicatrização, infecções e, em casos mais severos, amputações. Essa condição está fortemente associada a doenças como diabetes, problemas vasculares e neurológicos, e a gente pode também colocar nesse combo, né, de riscos a hanseníase, o HIV, Covid, né? Nós temos algumas doenças que levam a esses agravamentos. Também temos as artropatias, né? As doenças autoimunes, como lúpus e síndromes de Sjögren, né? E outras síndromes também, a fibromialgia é uma doença autoimune que pode gerar agravamentos aí neurológicos e levar à ulceração dos pés. A artropatia de Charcot e o pé de Charcot de Meritucci também são questões que têm que ser avaliadas como pé de risco, tá? As macro e microangiopatias também, né, entram nesse combo de pé de risco. Então é necessário fazer uma avaliação um pouco mais aprofundada, né? Aterosclerose, arteriosclerose, dessas avaliações vasculares, para saber se também corre-se um risco aí para uma ulceração, tá? Então, a gente entende agora o que é um pé de risco, que não é só o pé diabético, né, que são as lesões decorrentes do diabetes. Então, o rastreio para fazer esse pé de risco, ele envolve uma avaliação clínica, tanto com exames neurológicos quanto os vasculares, né? E deve ser feito frequentemente para que você consiga detectar se tem essa falta de sensibilidade, se tem essa questão das vasculopatias, né? Questões de falta, né? De vascularização ou a isquemia instalada, tá? E a inspeção, né, visual e palpatória desses pés para entender ali a profundidade desse agravamento também, tá? Então, como que a gente faz essa frequência dos exames, né, para fazer esse acompanhamento? A gente tem uma frequência aí, né, para avaliar os clientes e para fazer essa avaliação completa, a gente coloca como categoria 1, que é o baixo risco, ou seja, a pessoa que não tem nenhuma lesão nos pés, tá? Você pode fazer de cada 6 a 12 meses, é, mesmo que ela tenha uma diabetes, uma HIV, uma doença autoimune, uma vascular ou uma neurológica, né, uma hanseníase, por exemplo, mas ela não tem lesão nenhuma nos pés, você vai fazer a cada 6 meses ou a cada 12 meses, tá? Eu preconizo 6 meses sempre, porque o risco pode encurtar esse tempo, tá? Na categoria 2, a gente tem um risco moderado, ele apresenta algum tipo de lesão, uma onicopatia, uma podopatia, né? Uma bolha, um calo, uma calosidade, uma tínia, uma onicomicose, uma onicocriptose, isso tudo
é uma lesão, é uma patologia que pode levar ao agravamento ou uma ulceração. Aí eu recomendo a fazer esse exame de 3 a 6 meses, tá? E a categoria 3, que é o alto risco, já teve uma lesão ulcerativa cicatrizada ou está com uma ulceração, tá? O processo de ulceração, ou uma lesão ulcerativa, aí a realização é de cada 1 a 3 meses. Então, toda vez que essa pessoa vier ao seu gabinete fazer a podoprofilaxia, você vai realizar esses exames de rastreio, tá? Então, essas são as frequências que vocês podem fazer. Para esses exames serem, né, bem complementares, aí é necessário fazer uma boa anamnese, uma avaliação e a realização dos exames, né? É necessário também orientar o paciente e a família dele, né? E cuidadores, se tiver cuidadores, né? Com esse paciente, né? Orientar com relação aos hábitos, fazer uma mudança desses hábitos também, né? Fazer tratamentos com profissionais especializados no risco, né? Não adianta só a pessoa vir fazer a podoprofilaxia, mas é importante que esse podólogo tenha uma especialidade em pé de risco, até para orientar o todo, né, integralmente, esse paciente, tá? Fazer esses acompanhamentos, como a gente preconizou aqui, né, na frequência, e a prevenção, né, para não haver esses agravamentos. Então, tá sempre ali de olho nos calçados, nos hábitos, né, e nos exames, tá? Sempre acompanhe os exames clínicos dele, né? Porque ele vai fazer um exame com vascular, ele vai fazer um exame com neuro, ele vai ter esses resultados, esses diagnósticos em mãos. Você sempre avalie esses resultados e registre esses resultados também, tá? Dentro dos exames para o rastreio de pé de riscos, a gente faz o exame para vasculopatias e para neuropatias. Então, dentro da vasculopatias, faz aferição de pulso pedioso, pulso tibial posterior, perfusão capilar por dígito pressão e retorno arterial, né, venoso arterial dos membros inferiores. Na verdade, é o retorno venoso dos membros inferiores, tá? Exames para o rastreio de neuropatias, a gente faz o teste de sensibilidade térmica, o de sensibilidade tátil pressórica, o de sensibilidade tátil vibratória, o de sensibilidade tátil dolorosa e o de cinético postural, tá? Esses exames eles são aplicados para fazer esse rastreio do pé de riscos, tá? A equipe multiprofissional também é muito importante nessa jornada. Tenha sempre profissionais para você poder fazer esse encaminhamento também, tá? Para você não atuar sozinho, porque é uma jornada, né, bem complexa e fazer sozinho é bem complicado. Então, nos exames de aferição, né, de pulso pedioso e tibial posterior, a gente realiza a palpação, né? E a gente verifica sempre se está palpável ou com difícil palpação. A gente vai realizar, né, a colocação aí, pode ser a digital, né, ou a falange medial. Eu gosto muito de trabalhar com a falange medial, então quando eu faço a ferição, eu não coloco a ponta, eu coloco a falange medial aqui, exatamente para mim conseguir sentir a pulsação do meu cliente, do meu paciente, tá? Aí eu vou, no meu resultado, quando eu faço essa ferição, né, no pulso pedioso aqui, eu sinto mais a dele. Quando eu faço na parte distal, eu sinto muito mais a minha pulsação do que a dele. Então, por isso que eu preconizo fazer com a falange medial, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Você sentiu a pulsação, você vai colocar o P de palpável. Você não sentiu a palpação, você vai colocar difícil palpação, porque a gente não pode definir que não teve palpação ali, que não teve uma circulação ou que está ausente essa circulação. Às vezes, a difícil palpação não é um diagnóstico de ausência de circulação sanguínea, tá? A gente tem que deixar muito claro isso. Que a gente não dá diagnóstico, a gente só
faz aferições, ok? No teste de enchimento capilar, né, que é o teste de perfusão capilar por dígito-pressão, a gente também verifica esse retorno, né, venoso capilar, o preenchimento capilar. A gente chama de TEC, tá? É o nome do preenchimento capilar. Ele pode ser considerado normal ou alargado, tá? E esse tempo vai ser de até 3 segundos. Se ao fazer a perfusão ele preencheu em 3 segundos, né? Ele tem um TEC normal. Se ele passou desses 3 segundos, foi maior que 3 segundos, a gente tem uma TEC alargada. Então, a gente vai fazer, né, no hálux ou no segundo dedo, a gente vai pressionar com o polegar, né, o hálux, vai segurar, vai preencher, vai, né, parar a circulação ali momentaneamente e vai soltar e vai verificar a coloração desse enchimento capilar aqui, tá? Então, maior do que 3 segundos, com uma coloração também, né, mais pálida, a gente considera como uma isquemia, tá? A gente vai sempre colocar se é uma TEC normal ou uma TEC alargada. A gente não vai poder dizer se é uma isquemia ou não, quem diz isso é o vascular, tá bom? Com relação às cores, né, desse preenchimento capilar, ele pode parecer palidez, né, ele pode retornar pálido, ou seja, sem a coloração. Ele pode retornar cianótico, que é aquela coloração mais azulada, né, ou acinzentada, significa que está faltando oxigênio no sangue, né? Ela pode retornar mais avermelhada, que é o eritema, né? A gente chama de rubro. Ela pode se tornar uma equimose, que é uma mancha roxa também, né? Ou amarelada, que a gente chama de icterícia, mas no retorno de TEC, geralmente ou é pálido ou é cianótico, né? A gente vê muito isso, né? Ou rubro, né? Que é o vermelhidão na pele, tá? Coloquei aqui as 5 cores para vocês lembrarem um pouquinho aí dessas colorações da pele, né? Inclusive lá no site, né, da Podal Clean, nós temos aí essa matéria falando sobre as cores, tá? A aferição de retorno venoso dos membros inferiores também identifica esses sinais aí da circulação, tá? Então, como que a gente vai fazer esse exame? Olha lá. A gente vai fazer a manobra de elevação e declinação dos membros inferiores. A gente coloca a pessoa deitada, né, ou sentada nessa posição a 45 graus ali, né, ou a 90 graus, eleva o membro, né, até a altura da cabeça, elevou o membro, a gente observa a coloração, ela tem que ficar, né, pálida, um pouco pálida, tá, para que não tenha ali o preenchimento, porque quando você eleva o membro, retorna-se o sangue, né? Então, se ela ficou pálida na elevação, desceu, declinou pálido, nós temos um sinal de isquemia, né? Se ao elevar ficou rubro, ficou muito avermelhado e declinou rubro, também pode ser um sinal aí, mas de neuropatia, né? Questões dos nervos afetados, tá? Se na elevação subiu pálido e na declinação desceu rubro, eu tenho um sinal misto de combinações aí, que é a neuroisquemia. Então, eu tenho um problema vascular e um problema neurológico, tá? A coloração, geralmente, ela não modifica quando a gente faz essa elevação, ok? Nas pessoas com diabetes, nas pessoas com pé de risco, geralmente ela vai apresentar uma dessas alterações, tá? Ela pode apresentar uma dessas alterações. Então, você vai fazer essa verificação e vai fazer um registro. O que a gente costuma fazer o registro na ficha de avaliação, né? Elevação pálida, declinação pálida, tá? Você não precisa colocar o sinal de isquemia, porque isquemia, neuropatia, neuroisquemia são diagnósticos que os médicos fazem, tá bom? Mas o fato de você fazer o registro sobre as elevações já te dá um bom sinal, né? A gente volta na próxima aula.